Aqui. Pronto, acho que vai melhorar agora. Tá dando para ouvir? Agora o som ok? Oi, Giolane, boa noite. Tudo bem? Alô, som? Tá dando para ouvir agora, né? Agora tá tudo ok. O som tá ok agora? Ok, né? Tá joia. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos, tá? Só vou dar uma ajeitadinha aqui e a gente já começa. Só um minutinho. Só vou compartilhar aqui. Quem quiser ajudar a gente também na divulgação, compartilha. Isso ajuda também, né? Curtir, compartilhar. Acaba dando mais visibilidade, né, para os estudos. E mais pessoas têm acesso. Só mais um minutinho. Ok, pessoal. Vamos lá, né? Prontinho. Então, boa noite, Alexandre Silva. Boa noite, Giolane. Boa noite, Dulce Amado, Ana Paula. Boa noite, Viviane Schmidt. Boa noite, Cíntia Maria, Ellen Shiva, Anivalda Costa, boa noite. Boa noite, Celeste. Nilce, Magna Neto, Veraci Lopes, Magna Brito, Meire Caldas, Isabela Monjardim, Maria Carvalho, boa noite. Regiane Varenga, Karen Caselli, Ana Rita Suzatti, Cíntia Maria, Carmen Dantas, Edmérica Fernandes, boa noite. Ingrid Suzana, Deus Oliveira, Nádia Garofli, Eliette Alves, Vera Vasconcelos, Geisel Coço, Eliane Isidoro, Sabino Hilário. Muito bem, pessoal. Adriana Borba, Lisiane Rosa, Jane Neri, Suzana Ribeiro, Andréa Cássia, Nilza Mota, Kleber Bezerra, Karine Melo, Ione Machado, Sabino Hilário. Quanta gente, né? Que bom, pessoal. Que vocês estão aqui com a gente. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E somos trabalhadores da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Quem quiser conhecer, quem morar aqui perto, quiser conhecer, ou quem morar longe também pode vir, não tem problema, viu? Todos os sábados, às 16 horas, nós temos reunião pública, né? De palestra, passe e atendimento individual. Tá? Quem quiser passar pelo atendimento, né? Estiver com alguma necessidade aí no campo espiritual, pode nos procurar, tá? Então, o Carmen Dantas é de Mossoró, né? Então, aqui pertinho. Tá? Muito bem, pessoal, já estamos na hora. Vamos começar então, né?
Deixa eu só colocar no silencioso aqui. Pronto. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento, pedindo o auxílio da espiritualidade para todos nós que pretendemos aprender algo mais sobre a vida espiritual, conhecer um pouco mais sobre nós mesmos e sobre o potencial divino que todos possuímos, que é a grande saída dos conflitos, das dificuldades que vivenciamos no dia a dia, para uma vida mais harmônica, mais serena, mais saudável. Abençoa, Senhor, o nosso ambiente, mas abençoa também todos os ambientes relacionados a nós e todos aqueles ambientes que necessitam e todos os irmãos na vida espiritual que padecem ainda a necessidade na vida após a morte. Que todos possam se encontrar e possam se harmonizar. Que todos aqueles que estejam próximos a nós neste momento possam beneficiar-se dos conceitos, das energias, das orações que cada um de nós realiza durante esses minutos. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Então vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Estamos fazendo o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, o Espírito, né, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá bom? Estamos no capítulo 23, mas se você está chegando hoje e não participou dos outros, não tem problema. Mantenha-se ligado ao estudo. A gente está sempre revisando algumas coisas, está sempre relembrando alguns conceitos e explicando para que você possa acompanhar também, tá bom? Ok? Bom, nós estamos aqui no momento, pessoal, na casa do Amaro, diante da Zulmira, que é a sua segunda esposa. A primeira desencarnou, que é a Odila, só que a Odila não aceitou o desencarne, não aceitou perder a primazia do lar para a Zulmira. Então a primeira esposa do Amaro continua em casa e continua agora obsediando a Zulmira. Tá? O Clarencio, que é um espírito protetor de muita luz, o André Luiz e o Hilário, eles estão ali para ajudar justamente nesse caso e chamaram um espírito também de muita condição, que é a irmã Clara, tá? Que veio especificamente para conversar com a Odila, com essa que está obsediando a Zulmira, né? Obsediar é aquela influência perniciosa, nociva, que se impõe sobre o encarnado, no caso aqui a Zulmira, né? Que está sofrendo essa influência, logicamente porque ela permitiu através da sintonia, ela baixou a sintonia e acabou entrando na sintonia da Odila. E a Odila, toda inconformada, acabou então está obsediando a Zulmira, né? E a irmã Clara está aqui especificamente para conversar com a Odila, para esclarecê-la a respeito das suas necessidades espirituais, né? Ok? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Tá. Então, o diálogo, né, da Odila com a irmã Clara. Tá? A irmã Clara se fez visível para ela e a Odila então está conversando com ela, né? A Odila está reclamando que ele, né, ela desposou o marido dela, né? A Odila reclamando que a Zulmira tinha desposado o marido dela, né? A irmã Clara falou assim, não será mais justo a gente dizer que o seu marido a desposou? Né? Ela estava jogando toda a culpa, toda a responsabilidade. E aqui não há culpa nem responsabilidade, a questão não é de... Eles não estão cometendo nenhum crime. Né? Aqui quem está tendo dificuldade de aceitar o contexto é a Odila. Por quê? Porque desencarnou. Né? E o marido dela tem necessidades,
perfeitamente naturais para quem está encarnado, sentiu falta de uma companheira tal, e acabou se aproximando da Zulmira. A Zulmira também, uma mulher, como qualquer outra mulher, se sentiu atraída pelo amado, né? Então, quem está em dissonância aqui é a Odila, né? Não há culpados aqui no caso, mas a Odila está em dissonância, né? Ela que não está compreendendo a condição dela, não está aceitando essa condição, né? Por isso que a irmã Clara, só terminando, finalizando essa introdução aqui, né? A irmã Clara falou que o ciúme que ela manteve na Terra aparece no plano espiritual de forma a causar aflitivos problemas para o coração dela, né? E que nós não somos propriedades uns dos outros, né? Nós detemos a possibilidade de convivermos uns com os outros a título provisório, a título transitório, né? Nós temos que lembrar disso enquanto nós estamos usufruindo não apenas dos bens materiais, mas também dos bens afetivos, dos bens familiares, né? De todas as possibilidades que a gente usufrui, tudo isso é a título precário, né? Nós temos que lembrar sempre disso, até para valorizarmos as oportunidades e não acharmos que isso é eterno, né? Que tudo que a gente está vivendo é eterno. Não, não é eterno. Só o bem, o amor é eterno, né? Agora, as formas da gente vivenciar esse bem e esse amor vão mudar muito. As posições, os papéis que nós vamos desempenhar perante a vida sofrerão inúmeras modificações ao longo do tempo. E aqueles que não perceberem a importância de aceitarem essas modificações, criarão mais sofrimentos para si próprios, né? Então, tanto aqui na Terra quanto fora da vida material aqui, né, na vida espiritual, nós precisamos entender a importância de lidarmos bem com as mudanças, de aceitarmos as mudanças que a vida vai proporcionando, né? Ela está criando essa dificuldade porque ela não está aceitando a mudança, né? Dela ter mudado da vida material para a vida espiritual, né? Então vamos continuar. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Continua a irmã Clara conversando com ela, tá? Com a Odila, né? Quer dizer que a gente começa a obra de amor no lar, aqui na Terra, né? Vamos pensar. Mas é necessário desenvolvê-la, a obra de amor, no rumo da humanidade inteira. Aqui na Terra a gente vê muito ainda fortemente aqueles grupos familiares altamente fechados, altamente, né, que cultivam o brasão da família, que cultivam o nome, que cultivam a tradição familiar, tudo bem, isso tudo é respeitável, né? Mas o problema é que isso, muito frequentemente, acaba degenerando num excessivo amor próprio, né? Num excessivo apego, né? Ao grupo familiar, né? À tradição da família e tudo que gira em torno dessa questão, né? Então, os laços de sangue, né, falam alto, né? E a pessoa esquece que a nossa família é a família universal e que se nós ganhamos a possibilidade de vivenciarmos numa família aqui na Terra, né, uma bênção, né? Nós precisamos também, agradecidos, estender os benefícios que nós recebemos para a família universal. Isso também é muito importante, né? Certo. Cintia Maria, quando você é atraído, não é fácil aceitar. Sei que não está fora, né? Não está fora do contexto. Então, Cíntia, é que aqui a gente está falando de uma situação, eu sei que não é fácil, né? Para ninguém e tal. É que a gente está falando de uma situação aqui de desencarne, né? De morte, né?
tá? Fala, mas a vida continua, sim, a vida continua, mas em outro plano, né? Um plano espiritual. Então nada vai fazer mudar essa situação, entendeu? Então a Odila pode sentir do que for, mas ela não vai poder mudar essa realidade, a realidade que ela está agora no plano espiritual. E quem não consegue aceitar essa realidade, a realidade da mudança que a vida está proporcionando, vai sofrer mais, tá? Não tem jeito. Tá? Tem pessoas que ficam na Terra e também não aceitam que o outro partiu, não é? Também sofrem mais. Ah, Alexandre, mas isso é natural, porque a saudade, a carência, eu entendo que é natural. Mas entenda também que a pessoa, enquanto ela não entenda, enquanto ela não aprenda a lidar com os impositivos da vida, ela acaba criando mais sofrimento para si própria. Entendeu? Então a gente entende, só que o fato é que a pessoa acaba sofrendo mais, né? Ok? O fato da gente entender não muda nada para a pessoa, né? Uma pessoa que está passando por isso. Só o que vai mudar para ela, que vai melhorar para ela, é ela compreender. Entendeu? Aí varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é meio rígida, né? Tem pessoa que é difícil. O ciúme, por exemplo. O ciúme é muito, ele se constrói muito em cima da insegurança, né? O ciúme se constrói muito em cima da insegurança, tá? Eu transfiro a minha realização para a posse do outro, que eu digo amar, né? Eu digo que amo o outro, mas na verdade as minhas frustrações, as minhas carências, a minha insegurança, eu transfiro inconscientemente para a posse do outro. Aí eu digo que eu amo o outro. Só que qualquer coisa me faz sofrer de ciúme porque a minha insegurança me diz que qualquer coisa é ameaça para aquela posse que eu tenho do outro. Entendeu? Então, as pessoas mais seguras, elas sofrem menos, né? Com relação ao ciúme, tá? Ok. A Isabela Manjadinho, você sabe que eu não estou lembrando agora como é que ela morreu? Mas eu acho que foi de causa natural mesmo, tá? No momento agora não me lembro. Não lembro até se falou isso no começo aqui, tá? Mas o fato é que me parece que foi alguma causa natural, alguma doença, não lembro, tá? A Cíntia Rios colocou. E como nessa situação, eu encarnada, posso ajudar esse obsessor? Vamos supor, você encarnada, tentando ajudar a Odila, né? Vamos pensar no caso aí, né? A gente pode ajudar orando pela pessoa, a gente pode ajudar, por exemplo, frequentando uma casa espírita, colocando o nome dela no caderno de preces na casa espírita, pedindo ajuda para um grupo de desobsessão da casa espírita, para vibrarem, se possível, pela casa dela, pela sua casa, né? Depende de onde que ela muitas vezes estaria, né? Você entende? Então, fazendo evangelho no lar, a gente vai ajudando esse espírito, tá? Tem inúmeras formas de ajudar, certo? Se você é médium em função ativa num grupo mediúnico, você pode lembrar desse espírito na hora da reunião mediúnica, tá? Ok? Boa noite, pessoal que está chegando. Um abraço, tá? É grande satisfação de estar com vocês aqui. Então vamos lá, vamos continuar, né? Então a conversa aqui da irmã Clara com Odila, né? Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, que experimentando-lhe as dificuldades e aflições, né? Então a irmã Clara perguntando para Odila
Se você já se imaginou no lugar da Zulmira, já tentou se colocar no lugar dela, porque é uma dificuldade que a gente tem. Frequentemente a gente fixa um ponto, o nosso ponto de vista. Nós temos que lembrar que o nosso ponto de vista é a vista de um ponto. Tá? A gente fala, é o meu ponto de vista. Mas lembre-se que o seu ponto de vista é a vista de um ponto. É o ponto onde você está. Existem outros pontos de onde a gente pode olhar aquele problema, aquela situação. Então a irmã Clara está tentando fazer com que ela enxergue sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva, o problema que ela está vivenciando. Você já se colocou no lugar da Zulmira? Não é? Já te imaginaste no lugar de Zulmira experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Que a gente se apega ao nosso modo de ver, de pensar, e a gente esquece que existem outros modos, inclusive daquele que a gente está criando algum atrito, que a gente não está entendendo, não está compreendendo. Você já se colocou no lugar dessa pessoa para tentar enxergar sob a ótica da pessoa e não só sob a sua ótica, né? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Você já se colocou no lugar do seu esposo, que você diz amar? Olha, se eu digo amar, então o que seria o melhor para ele hoje? O que faria ele mais feliz hoje? Não é? O que daria força para ele continuar vivendo? Porque o amor verdadeiro, pessoal, ele pensa nisso. Se eu amo aquela pessoa, como que eu posso ajudar para aquela pessoa ser feliz? Como é que eu posso ajudar para aquela pessoa estar bem? E na verdade, a Odila diz amar o Amaro, só que ela está criando mais dificuldades para ele. Ele está amargurado, está angustiado, porque ele vê a sua segunda esposa, né, em aflitivas condições, doente. Então a irmã Clara está tentando despertar a razão da Odila, porque ela está se entregando muito aos instintos, né? Ela está se entregando muito ao lado mais primitivo, mais possessivo, né? E não precisa disso, né? Nós não precisamos disso. Ok? A Adriana está perguntando. Oi, Adriana, tudo bem? O que Zulmira sentia com essa obsessão? Adriana, a Zulmira, ela está muito enfraquecida, tá? Depressiva, não sai da cama praticamente, triste, só chora, sente mal-estar, parece que vai morrer, tá? Ela está numa condição bem difícil e muito enfraquecida fisicamente, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente, tá? É um processo depressivo grave que ela está passando, tá? Ok. A Odila, ela não apenas deprime emocionalmente a Zulmira, mas ela também suga as forças, ela também vampiriza as forças da Zulmira, tá? Ela martela a mente da Zulmira, né, com pensamentos de que ela é uma assassina, que, né, frases assim depreciativas, né? Mas ela também suga as forças físicas da Zulmira, tá? Isso a gente encontra muito, pessoal, tá? Isso a gente encontra muito no dia a dia, né? No consultório a gente lida com muitas pessoas que estão nesse processo de vampirização espiritual, na casa espírita, né? A gente atende muito pessoas que elas aparecem com esses sintomas, né? Enfraquecimento, depressivas, sem sentido existencial, né? Então, frequentemente estão passando por processos obsessivos. Dizem os espíritos que é muito difícil você encontrar problemas psicológicos, psiquiátricos, conflitos de maior magnitude sem a participação espiritual. Dificilmente você acha conflitos de grande magnitude totalmente isento
do aspecto espiritual. Até porque se não tinha, passa a ter. Se não era de causalidade espiritual, vamos pensar que você, né, você colocou uma coisa na cabeça lá e você mesmo está se auto-obsediando ali. Mas se não tinha a participação de um espírito, passa a ter. Por quê? Porque existe um oportunismo muito grande na vida espiritual, em torno de nós, existe um oportunismo muito grande. Então, se você começou a criar essa auto-obsessão, quer dizer, não tinha a princípio um espírito que colocou um pensamento na sua cabeça, isso já é difícil, mas isso acontece também. Passa a ter, porque aí eles veem você numa situação precária, e nós estamos rodeados de espíritos o tempo todo, onde estivermos, né? E aí aproveitam a sua fragilidade para dominar, né? E sugar suas forças vitais. Essas forças vitais, elas como que acabam se tornando um alimento para o obsessor. Tá? É um modo deles se sentirem um pouco mais na vida material. É um modo deles se sentirem um pouco mais vivos. O calor humano, essa energia vital humana, como que dá a eles uma certa sensação de saciedade. Entendeu? Por isso é o vampiro, né? Que se beneficia das forças de outrem. Ok? A Cíntia colocou, faço tratamento para a desobsessão e ainda continuo sentindo dores horríveis no corpo. Como evitar essas vibrações negativas? Aí teria que avaliar o seu caso, né, Cíntia? Depende de quanto tempo você está tratando, em que consiste o tratamento, né? Então tem várias questões aí, inclusive a tua sensibilidade, né? Porque você pode tratar obsessores, você pode trabalhar pela desobsessão, receber a ajuda de um grupo da Casa Espírita, né, de desobsessão, mas você sendo médium, você está sempre produzindo força mediúnica. E se você não começa a trabalhar, a utilizar a sua força mediúnica, você pode estar sempre criando certa facilidade para espíritos que vêm com certos sintomas e você captar sintomas em forma de dores no seu corpo. Tem muita gente, por exemplo, que acabou sendo diagnosticada com fibromialgia, por exemplo, né? Que na verdade são médiums, né? Acabam se enquadrando no diagnóstico de fibromialgia pelo tipo específico de dores no corpo, que nada resolve, difícil de tratar e vai aumentando, mas frequentemente são médiums. Pode até ter uma tendência realmente a desenvolver uma doença, só que pode ser que o fator que está desencadeando seja um acúmulo de força mediúnica, que a pessoa não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes não sabe nem que é médium, né? E aí a pessoa fica hipersensível a certas aproximações. Você pega um espírito que está lá, morreu no acidente, por exemplo, esmagado lá, está todo arrebentado na vida espiritual, né? Que tem aos montes isso, né? Tanto de acidente que tem por aí. Se aproxima um espírito assim da pessoa, ela começa a sentir no corpo inteiro, dependendo da sensibilidade mediúnica que a pessoa tem, você entende? Só que se você não aprende a trabalhar com a sua força mediúnica, você está sempre criando o fator de sintonia e de atração, e você não tem o que fazer com isso, porque você não frequenta uma reunião mediúnica, você não sabe como faz para dar a comunicação, para ser auxiliado esse espírito. E aí vai acumulando espíritos doentes perto de você, e só aumenta a dor, só aumenta o desconforto, tá? Aí os médicos não sabem nem o que fazem, né? Aí os médicos não sabem nem o que fazem. Aí tem gente que a gente fala, e a pessoa fala assim, eu não quero trabalhar como médium, não, né? Eu falo assim, ó, você quer saber? Vai trabalhar como médium que sai mais barato para você, viu? Trabalha lá 1, 2 vezes na semana, né? Aprende a trabalhar com a mediunidade, aprende a ter disciplina, aprende o contexto todo da reunião mediúnica, né? Sai mais barato para você do que ficar lá sofrendo, acumulando sintonia negativa, acumulando dores, acumulando tratamentos que não resolvem, né? Sai mais barato.
Então eu vejo aqui o quanto beneficia as pessoas, né? O quanto que beneficia. Aí, você vê, a Cíntia está falando justamente de fibromialgia, né, Cíntia? Acertei na música, né? É. Então, tá vendo? Aí, ó, você está falando exatamente o que eu acabei de dizer, né? E isso serve para muita gente que está aqui escutando, né? Que está participando. Porque médium, é, que nem dizem os espíritos amigos, é que nem capim, dá em todo lado, dá em toda parte, pessoal. Que tem de médium. E a gente encontra a explicação disso no livro, no segundo livro do André Luiz, né? Que o espírito Telésforo, ele fala que nós estamos nos aproximando cada dia mais das esferas invisíveis, né? Nós estamos nos aproximando cada dia mais das esferas invisíveis. A mente do encarnado, né? A vida do encarnado está se aproximando cada vez mais do contato com os espíritos. Aí ele fala, inclusive, que isso é uma fatalidade evolutiva. Uma fatalidade evolutiva, ou seja, nós estamos evoluindo, nosso sistema nervoso está se aprimorando, a nossa mente está transcendendo, não é? E nós estamos nos aproximando cada dia mais das esferas invisíveis. E aí ele fala assim, que nós não nos preparamos para esse momento. Nós temos que aprender. Por isso que a mediunidade está eclodindo aí para todo lado. Todo lado a gente encontra médiuns. Todo lado a gente encontra pessoas somatizando devido a influências de espíritos, tá? Por isso que é urgente no movimento espírita nós temos mais grupos mediúnicos, médiuns treinados, que se tratem e que se capacitem para funcionarem como agentes, promotores de saúde nas reuniões mediúnicas, doutrinadores para conversarem com os espíritos. Nós precisamos preparar mais pessoal nessa área. Precisamos incentivar os grupos, as casas espíritas, porque a necessidade está muito grande. Entendeu? E é preciso uma mudança de postura, de atitude nossa. Ok? Então, a Thelma dizendo, né, que também tem fibromialgia, né? Já percebeu que depende do lugar onde estou e onde passei o dia, com quais pessoas, né? Agora, para pensar, né? O que a dor da fibromialgia teria a ver com o lugar ou com as pessoas, né? A gente pode levar para o campo só emocional, ok, tá? Mas é estranho, né? Por que em certos lugares você sente mais dor e outros menos? Se não for por conta da energia de cada lugar, das presenças invisíveis que estão em cada lugar, ou das companhias invisíveis que estão com cada pessoa que a gente conversa, ou as energias que rodeiam essas pessoas com as quais a gente conversa. Que de outro modo ficaria jogando só para o emocional, ficaria meio estranho, né? Parece que não há uma relação direta de efeito e causa, ou de causa e efeito, né? Agora, no campo das energias, aí sim, aí no campo das presenças espirituais, aí tem tudo a ver, pessoal. Tá? Ok. A Soraya, então, que as dores que sinto no corpo, dores sem explicação, podem ser por eu ser médium? Sim, Soraya. Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. Não dá pra gente dizer, né, certeza, mas é muito provável, né? Se não tem tido explicação até hoje, tá? É bem provável que seja assim. A gente tem que procurar as explicações materiais em primeiro lugar, tá, pessoal? A gente tem que procurar mesmo as explicações, tem que procurar os exames mesmo, os médicos mesmos, né? Nós temos que buscar as explicações materiais até para a gente ir descartando certas situações. Às vezes você está até produzindo uma doença mesmo séria, é preciso ver mesmo o que está acontecendo, tá? Não tem problema. Só que depois de você já ter percorrido médicos e médicos, tratamentos e tratamentos, exames e exames, e não conseguiu resultados, não conseguiu entender nem o diagnóstico, muitas vezes se consegue fechar,
Aí é porque provavelmente está ocorrendo, tem outros fatores participando dessa sintomatologia, né? Desse conjunto aí de sintomas que o seu quadro está demonstrando, tá? Certo? Então, pessoas que vão percebendo que tem um componente mediúnico, né? É, vão se aproximando da área mediúnica, vão se aproximando dos estudos, da casa espírita, né? Com o intuito mesmo de vir a participar de uma reunião mediúnica. Vai se preparando para isso, vai assistindo palestras, vai lendo livros, né? Para você entender melhor, tá? E aí você pode achar um grupo, né? Que facilite para que você venha a ter experiências nessa área, que te orientem, né? No campo mediúnico, tá? Ok. Você vê quanta gente com fibromialgia hoje em dia, né, pessoal? Nossa Senhora, né? Muita gente, né? Então, Adriana, é, a gente, por exemplo, a gente que tem uma vivência nessa área já, né? Eu tenho uma vivência clínica e tenho uma vivência espírita, né? Que me ajudaram a criar uma visão já, uma experiência nos tratos, né? E ajudar aos médiuns a se equilibrarem, a se conhecerem. Então eu identifico por vários sinais, né? Justamente isso que a gente está falando. Às vezes a pessoa está percorrendo vários tratamentos e não está encontrando resposta, e tem oscilações emocionais muito intensas, sem justificativa aparente, né? A pessoa vai em certos lugares e sente muito o ambiente, sente pesado, né? Dores que andam, que hora está na cabeça, hora está na barriga, hora está no pé, hora está nas costas, né? De uma forma estranha, você não consegue nem entender. Então, tem muitas pessoas que começam a desenvolver muitos problemas alérgicos, pessoal. Muitos problemas de pele, muita rinite, né? Isso é típico de pessoas que estão acumulando força mediúnica, tá? Aquele inchaço na barriga, a pessoa não come nada, mas fica sempre estufada, né? Tem um conjunto de sinais aí que a gente foi entendendo, né? E na literatura a gente tem visto que faz sentido, pessoas que têm acumulado força mediúnica, tá? As inflamações, pessoas que têm com frequência muitas inflamações, somatizam muito, tem esse barriga estufada, sem comer nada fica a barriga estufada, processos alérgicos, né? Doenças de pele, doenças respiratórias muito facilmente, oscilação da emoção, tá? Hipersensibilidade emotiva. Então tem várias coisas aí que... Magali, então corra para o centro. Corra para a reunião mediúnica. Se é que você não deve trabalhar com sua mediunidade, né? Porque senão você já não estaria sentindo tudo isso, né? Se estivesse trabalhando com a mediunidade de uma forma bem orientada, provavelmente você já estaria sentindo alívio. E é interessante, pessoal, como que a gente dando orientações, né, explicando, conversando, e também dando oportunidades no campo mediúnico. Eu faço isso primeiro individualmente, né? Então eu atendo os atendimentos que eu falei que eu faço de sábado à tarde. Esses atendimentos permitem que a pessoa, se tiver necessidade, já possa incorporar. Eu estou só eu e a pessoa, e eu já tenho experiência, a pessoa incorpora ali, eu atendo o espírito, depois explico para a pessoa e tal, né? Então, essa é a preparação que a gente vai dando orientações, vai explicando a respeito da mediunidade, e ela vai podendo gastar já parte da força mediúnica dela. Ela já vai podendo exercitar a incorporação, a sua mediunidade, né, a sua percepção, e já vai gastando o excedente de forças. Isso já vai causando benefício, já vai gerando benefício, já vai diminuindo os sintomas, tá?
Então eu vou preparando a pessoa e em determinado tempo eu estou levando ela para a reunião mediúnica. Quando ela já está mais acostumada, né? Já tem mais controle da situação e tal, aí ela vai continuar o tratamento, observando, né? E aprendendo no contexto mediúnico, junto com a teoria, né? Junto com o estudo e tal, tudo isso certinho. Né? E é interessante como que os sintomas vão diminuindo. É muito interessante como que os sintomas todos vão diminuindo. Tá? Conforme ela vai dando vazão à força mediúnica, os sintomas vão sumindo. Tá? É bonito de ver isso, esse processo de melhora, né? Tá? Uma coisa que o pessoal faz, às vezes, é tentar desviar nas casas espíritas. Às vezes o pessoal começa, não, que não precisa participar da reunião mediúnica, não. Vai estudar, tá, vai estudar, fica estudando. Ou então, não, vai dar a cesta básica, vai trabalhar na assistência. Aí a pessoa vai para assistência. Não, vai dar a evangelização, vai. Como se a última coisa que tivesse que fazer fosse se preocupar com a mediunidade, pessoal. E a coisa mais urgente que ela tinha que se preocupar é com a mediunidade. Porque ela vai dar evangelização, vai estudar, vai dar cesta básica, vai fazer isso, fazer aquilo, e continua tomando antidepressivo, continua sentindo crises disso, crises daquilo. Entendeu? É lógico, às vezes melhora, porque a própria energia de amor é uma energia curativa, né? Então você está se doando, fazendo a caridade, isso ajuda muito, tá? Excelente, né? Agora, não tem razão para você fazer uma coisa e excluir outra. Às vezes o pessoal usa encaminhar as pessoas para essas áreas todas aí, excluindo a área mediúnica. Não vai na área mediúnica. Não, você vai para outras áreas. E não precisa disso. O mais urgente é a pessoa aprender a administrar a sua força mediúnica. Depois, ela vai conseguir fazer as outras coisas muito melhor. Depois ela vai conseguir trabalhar na evangelização muito mais equilibrada. Vai conseguir trabalhar na doação de alimentos muito mais equilibrada. Na visita às casas necessitadas muito mais equilibrada. Inclusive vai ter uma válvula de escape que é a reunião mediúnica. Vai poder fazer tudo isso e vai levar as energias, os espíritos necessitados para a reunião mediúnica, onde ela vai trabalhar com essas necessidades e vai voltar bem para casa. Entendeu? Então, isso é uma coisa interessante. A Magali falando, eu preciso procurar um lugar que já posso começar a trabalhar, já fiz vários cursos. Então, Magali, não perde tempo não, minha amiga. Vamos trabalhar, tá? Um ambiente bem equilibrado, né? Um ambiente bem conduzido, tá? Então, né, Ana? A Ana já está bem melhor, né, Ana? É isso aí. E cada vez vai ficar melhor. Quanto mais a gente vai trabalhando, vai ajudando, vai amando, né? E principalmente através da mediunidade, né? Alexandre, mas se eu não quiser exercer a mediunidade, eu sou médium, mas se eu não quiser exercer a mediunidade, eu quiser fazer outra coisa. Por quê? Qual é o problema com a mediunidade? Porque a mediunidade, você sente isso, sente aquilo. Você sente isso, sente aquilo, mas você vai ajudar alguém e vai sair sem sentir. Agora, você médium, fica fugindo da área mediúnica, vai fazer outras coisas? Vai. Só que vai ficar sentindo lá. E não vai ter como lidar com isso lá. Vai estar dando evangelização e sentindo as presenças que vieram junto com as crianças. Vai dar a cesta básica e vai sentir as presenças que estão nas famílias onde você vai visitar. E você não vai ter onde trabalhar com essas presenças. Como é que você faz? Você volta para casa e volta mal. E não tem perspectiva de você se desligar daquelas entidades porque você não trabalha numa reunião mediúnica. E você, como um imã que você é médium, você é como que um imã atraindo as entidades. Né? Onde você vai, você está atraindo. Você fica lá atraindo as entidades. Né? Então, sai mais barato, pessoal. Né? Ouçam o que a gente está dizendo, sai muito mais barato
A gente trabalhar, pode fazer o que quiser, pode trabalhar com estudo, com evangelização, com eventos, com o que for, mas não descuida, por favor, não descuida da área mediúnica, não descuida, não menospreze, né? Não despreze a área mediúnica, a, pelo seu próprio bem, né? Pelo seu próprio equilíbrio, pela sua própria saúde. Não caia nessa cilada que muita gente tem caído, né? Não caia nisso não. Tá? Então vamos lá. Nós estamos ainda naquela conversa da irmã que está rendendo essa conversa e ainda vai longe aqui, viu, pessoal? É que o assunto acabou indo para um lado interessante aqui, né? Então, a irmã Clara pergunta para Odila, né? Se te visses no mundo sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Consideras somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Você vê que coisa, né? A irmã Clara está falando de uma forma firme, amorosa, mas firme, né? Usando o raciocínio, né? É bem verdade, né, pessoal? Quer dizer, se fosse a Odila estar viúva na Terra, com filhinhos para cuidar, passando necessidade, tanto carência afetiva quanto necessidades materiais, e de repente aparecesse alguém que pudesse ser um arrimo, pudesse ser um amparo, um amigo, um companheiro, um parceiro de lutas, né? Um socorro até para a família. E será que ela pensaria da mesma forma que ela estava pensando, né? Com esse senso de propriedade dela? Né? E, entretanto, o homem que ela ama está ali angustiado, padecendo aflitivos tormentos íntimos, e ela nessa posição de ofensiva ainda, né? Criando mais problemas para o seu amado, né? Vamos dizer assim. Não me fales assim, imprecou a interpelada com evidentes sinais de angústia. Aí ela achou ruim, né? Não me fales assim. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Você vê que é como se a pessoa que está em pensamento fixo, é como se ela não estivesse ouvindo até o que a irmã Clara está falando, né? Você vê quantos argumentos de peso ela está usando aqui, e ela fala, não me fale assim, né? Ela roubou a infame, né? Nos roubou a felicidade. Ela está colocando toda a frustração dela ter desencarnado, né? A não aceitação, está colocando tudo em cima da Zulmira, né? Como se ela fosse responsável pela Odila ter perdido toda a felicidade, né? E não. Foi uma prova, certamente, que ela tinha que passar. A prova de ter a vida ceifada de uma forma assim precoce, né? Com a filha, uma mocinha, o Júlio era pequeno, tinha 4 anos, um pouco menos, se eu não me engano, tá? Então, mas foi uma prova, certamente, que ela tinha que passar, né? Odila, reflete. Esqueceste de que a mulher sempre é mãe. Esqueceste de que a mulher é sempre a mãe? De que a mulher é sempre a mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Né? Quer dizer, a mulher é sempre a mãe. E você, por ter deixado a vida material, continua sendo mãe. Né? Quer dizer, você está esquecendo de papéis que você vivenciava, e você se fixou apenas no papel de mulher, né? Lutando ainda pelo marido que ficou, né?
E você está esquecendo, né? É, de recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, amando ele com o espírito. Ela podia estar mantendo esse amor entre ambos, mesmo o amado estando casado com a Zulmira, ela podia manter esse amor entre ambos, essa ligação, esse vínculo, que pelo jeito era muito forte, ela podia mantê-lo mesmo na vida espiritual. Mas como assim, Alexandre, poderia manter esse vínculo? Pessoal, os espíritos maduros, os espíritos seguros, os espíritos conscientes, muitas vezes eles mantêm a vinculação de amor, acima de tudo, ao companheiro, à companheira que ficou na Terra, mesmo entendendo que ela esteja casada com outro na Terra enquanto ela estiver encarnada, mesmo compreendendo que ele vai estar casado com outra enquanto estiver na Terra, vai ter relação sexual, vai ter a vida ali, diversões, vai ter dificuldades e tal. Mas o espírito na vida espiritual maduro, ele sabe compreender e sabe amar, inclusive, aqueles que ficaram, entendendo que o vínculo que tem com aquela pessoa é maior do que tudo. E que logo estarão juntos, poderão estar juntos. Sendo que o que a Odila está fazendo é afastar, na verdade, o amado. Porque quando o amado desliga do corpo, ele encontra a Odila e ele pede ajuda para a Odila, e a Odila, o que essa mulher está fazendo em casa? O que você está fazendo? Né? Ela briga com ele, expulsa essa invasora do nosso lar. Só que isso ele volta para o corpo mais angustiado, ele volta para o corpo mais, né, mais infeliz, entendeu? Sendo que ele poderia se desligar do seu corpo à noite, encontrar Odila cheia de luz. Oh, meu amor, vamos passear, vamos lá para o Bosque das Águas, vamos lá para... Né? Vocês entendem? Quer dizer, à noite, se ela estivesse bem, a Zulmira talvez tivesse ele durante o dia, mas talvez a Odila tivesse ele durante as noites. Isso acontece com milhões de pessoas, todos os dias, pessoal. O que eu estou falando não é nenhuma coisa extraordinária ou absurda, tá? Isso a gente sabe, a própria obra do André Luiz nos mostra isso. A Zulmira poderia ter ele durante o dia, né? E sexualmente, fraternalmente, né? Mas a Odila poderia tê-lo durante as noites. Poderiam trabalhar juntos, poderiam aprender juntos, poderiam passear juntos, poderiam ajudar juntos, né? Então a irmã Clara, muito sabiamente, está tentando despertar ela para situações, né, mais elevadas, né? Situações mais elevadas. Certo? Modifica os impulsos do coração. Não suponhas, amado, capaz de querer-te, transtornada, qual te encontras? Entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Né? Você vê, a irmã Clara está sendo duro, né? Mas firme, né? Está sendo muito coerente, né? Então está dizendo para ela, olha, não suponhas que o amado, quer dizer, não imagina que o amado, do jeito que você está, né? Transtornada como você se encontra, com essas farpas envenenadas do despeito, não te iludas, né? Não suponhas que ele viria, caso ele deixasse o corpo físico, que ele viria para os teus braços cheio de amor, não. Né? Provavelmente ele iria magoado, chateado, às vezes até enraivecido com a situação. Não é? Aí a Odila respondeu, ela, porém, matou meu filho. Por que a Odila fala isso? Porque a Zulmira, ela tinha ciúme também do Júlio, que era o filhinho mais novo da Odila, né?
Odila deixou um filhinho pequeno. E aí a Zulmira estava ajudando o Amaro a cuidar do Júlio, né? Só que o Júlio, ele tinha aprovação de passar pelo afogamento. A gente já viu o porquê disso, né? Ele era um suicida, que ele morreu afogado. Então ele tinha a prova de em tenridade passar pelo afogamento, tá? Para concluir aquela existência lá que ele menosprezou a vida se afogando, né? Então ele morreria afogado, né? E a Zulmira tinha ciúme do Júlio com o pai, que os dois se gostavam muito, eram muito amigos, tal, e ela queria, na imaturidade dela, ela queria o Amaro só para ela, né? E aí ela meio que foi deixando o Júlio brincar à beira-mar, foi deixando, até que a onda levou e quando ela viu não tinha mais jeito. Então ela se sentiu culpada, porque no fundo ela abrigou o desejo de vê-lo morrer. Não foi ela que matou, mas ela se sentiu culpada pelo desejo, pela intenção dela. E o Júlio morreu porque fazia parte da aprovação dele, né? Mas a Odila, para ela, quem matou o filho foi a Zulmira. Vocês entendem o drama todo ali? Para a Odila, quem matou o filho foi a Zulmira, porque ela não entende, ela não sabe da aprovação que o Júlio precisava passar. Ela não teve acesso a essas informações, só a gente que teve aqui, né? Tá? Aí a irmã Clara responde: como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro, a Odila falou. Né? Porque ela ia observando tal, a dinâmica da família lá, porque ela estava na casa ali, né, montando guarda. Ela foi observando como que a Zulmira sentia ciúme do Amaro, né? Aí a irmã Clara falou: sim, admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão, mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Né? Quer dizer, a irmã Clara tentando chamar ela até para o lado maternal dela, para ver na Zulmira uma filha desorientada, uma filha inexperiente, uma filha imatura, a quem caberia muito mais orientação, muito mais ajuda do que repreensão, do que ódio, né? Em lugar de forjares uma inimiga, na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno do ciúme, em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Olha que bonito, né? Por que a irmã Clara está falando assim? Porque essa história toda está acontecendo por causa da prece de uma pessoa. Quem que é a pessoa? É a filha mais velha da Odila, a Evelina. Todo esse livro ocorreu por causa da prece da Evelina. A Evelina vendo a Zulmira adoentada, a Evelina tem acho que uns 17 anos, não me lembro, acho que por aí, talvez um pouco menos, não lembro agora. A Evelina vendo a Zulmira adoentada, vendo o pai infeliz, a morte do Júlio, não é? A morte da mãe e tudo mais. E o que ela está fazendo? Ela está orando todas as noites pedindo ajuda para a mãe, pedindo ajuda para Odila. Olha só, né? Que coisa. Então, nas preces da Evelina, a mãe está numa boa condição e ela está pedindo ajuda para a mãe. E a Odila é justamente quem está causando aquele problema ali na Zulmira e tal, né? Por isso que a prece não chegou até a Odila, mas os espíritos amigos captaram a oração e estão ali para ajudar. Por isso que a irmã Clara está falando para
para Odila, né? Se você ajudasse a Zulmira, você ajudaria o seu marido, você ajudaria a sua filha, que está orando, pedindo ajuda. Né? Vocês entendem? Olha a importância disso tudo. Né? Então, enquanto a gente fica muito preso aos nossos direitos, né? Às vezes a gente não está olhando para os nossos deveres. E a gente está sofrendo pelo que a gente não está tendo, mas era o meu direito, era o meu direito. E às vezes eu não estou vendo que eu podia estar ajudando, que era um dever eu ajudar aqueles, né, que estão carecentes. A minha filha, por exemplo, está ali, a Evelina, né, está precisando de ajuda. Tal. Né? Vê que importante isso, né? Ok. Nós vamos finalizar aqui já, pessoal. Então, assim, ela está chamando a Odila, dizendo, ó, se você ajudasse eles, você seria... A Zulmira veria você como uma benfeitora, né? O Amaro também. Todo mundo ia aqui olhar você como uma bênção aqui, no contexto da família, né? Então, isso está no poder dela, tá tentando despertar ela para outros objetivos, outras possibilidades, né? Vamos ver a continuação da história. Será que a Odila vai abrir mão, né, do domínio ali? Será que ela vai entender o chamado da irmã Clara? Será que ela vai despertar? Né? Vamos ver na sequência, tá bom? Pessoal, vamos finalizando então, já estamos na nossa hora, né? Ok. Então tá, joia. A Thelma colocou aqui, Magali comentou do zumbido no ouvido, eu também tenho. Nos últimos dias estão acontecendo várias vezes ao dia, o que é? Então, muitas pessoas têm esse zumbido no ouvido e tal. Nós temos que, primeira coisa, procurar um oftalmologista, né? Para que observe, do ponto de vista material, tudo que é possível. Né? Vamos buscar o oftalmologista, otorrinolaringologista. agora eu me confundi. É oftalmo, né? Mas no oftalmo é da visão. Oftalmo é da visão, ignorância. O de ouvido é otorrinolaringologista, é isso, né? Ai, ai. Procura um médico de ouvido, tá? Pronto, já encerra o problema. Otorrino, né? Tá certo. Oftalmo é da visão. Mas enfim, procura um médico de ouvido e faça os exames que faça, né? A média, a audição, faz os exames todos, né? Se o otorrino falar que o seu problema é neurológico lá, encaminha para o neuro, vai para o neuro, faz lá a avaliação que estiver fazendo no neuro, tá? Excluiu as hipóteses, viu que realmente não tem nada que justifique esse zumbido, né? Aí você vê que os médicos já estão querendo inventar alguma coisa, pode ser que seja, não sei o quê, né? Mas também não sabe se é ou se não é. Aí você já começa a levar em conta a questão espiritual. Que tem sim, né? Tem muita gente que tem problemas, inclusive relativo à visão, que não tem a ver propriamente com a visão material, tem a ver com a mediunidade já, tá, pessoal? Tem gente que tem problema da audição, que já não tem a ver com o aparelho auditivo propriamente, nem com o neurológico, tem a ver com questão mediúnica, sim, tá? Inclusive influências de algum espírito que esteja próximo, com problemas, às vezes ele atirou no próprio ouvido, por exemplo. Então é normal que tenha decorrências disso, né? E às vezes ele se aproxima de você e produz um certo estado de desconforto.
Pode ser dor, pode ser barulho, né? Você pode sentir tontura. Então, tem muita coisa que ocorre realmente por conta de influência espiritual. Mas é bom, até a título de você se convencer mais da sua sensibilidade, tá? É você descartar as hipóteses materiais primeiro, tá? Não tem problema, você pode procurar. Isso é até bom, porque olha, eu fui, vi, os médicos falaram, não tem nada no meu ouvido, não tem problema nenhum, não tem. Não obstante, eu estou sentindo ainda a dificuldade, né? Tá certo, pessoal? Então, é isso aí, né? A Eliana colocou. Eu tenho isso também, Alexandre, só que sei perceber quando a energia é negativa ou positiva, ou seja, espíritos sofredores ou espíritos bons, né? Então, é isso mesmo, é isso que a gente precisa. A gente precisa treinar, observar, estudar, se autoconhecer no campo mediúnico também, tá? Certo? Ok, pessoal, então vamos lá, né? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer aos espíritos amigos pelo auxílio, para que o nosso estudo transcorresse assim, num clima de tranquilidade, de proveito, de harmonia, de entendimento, onde todos nós contribuímos com a nossa melhor energia, com o nosso melhor sentimento, e todos também retiramos a melhor parcela de amizade, de carinho, de alegria, de bem-estar, porque sabemos, Senhor, que somos muito auxiliados durante esses momentos. Somos muito acompanhados e protegidos. Dificuldades orgânicas são sanadas sem que percebamos, através de pastas espirituais. Problemas emocionais são transformados. Dificuldades do campo mental vão sendo sanadas devagarinho, para que todos nós tenhamos mais saúde. Então, ajuda-nos a mantermos essa rotina de estudos e aprimorarmos a cada dia as nossas condições. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, excelente final de semana para todos, tá? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, grande alegria estar com vocês aqui, tá bom? Deus nos abençoe. Até mais. E lembrando novamente, quem morar aqui por perto, de Campina Grande, na Paraíba, não se esqueça de vir conhecer a gente, dar um abraço na gente aqui, lá no Maria de Nazaré, tá bom? Aqui em Campina Grande, na rua Doutor João Pequeno 181, no bairro Catolé, tá bom? Serão muito bem-vindos. Um abraço.